Hello everybody! How are you doing? Estão todos bem? Eu sou o professor Luiz Bragança, do componente de língua inglesa, e vamos ver a nossa aula de hoje. A aula de hoje é revisão e avaliação, aula de número 21. Então foco aí neste momento que a aula já vai começar. Então estamos de volta aqui com a nossa aula, né? Nossa revisão dos nossos conteúdos, ok? Nós vamos iniciar falando aqui um pouquinho do nosso estado, Amazonas. Mais especificamente, vamos falar da nossa gastronomia. É isso aí. Vamos lá para o texto. O texto é Gastronomy. Olha só, está falando de gastronomia. Esse texto, ele vai falar aí de um prato muito bom, muito delicioso que nós temos. Mas vamos lá, iniciando, The cuisine of Amazonas can be considered the most national cuisine of Brazilian cuisines. Ou seja, ele fala que nessa primeira parte que a cozinha amazonense, a culinária amazonense, ela é considerada a mais nacional do Brasil, ok? It brings together local indigenous traditions enriched with European and African creations, as well as components brought by Japanese, Lebanese, and Italian immigrants, among others, as well as by the Northwesterns who migrated to the region at the time of the rubber cycle. E nessa segunda parte, ele fala que traz aí ele junta, né, os indigenous traditions, as tradições indígenas que foram enriquecidas, olha aqui, enriched com European and African creations, com as criações europeias e africanas, e também com alguns components. E esses components foram trazidos de onde? Do Japão, do Líbano, né, os ingredientes japoneses e libaneses, Italian, dos imigrantes italianos e outros, ok? Outros que migraram aí para a região no período, no rubber cycle, no período da borracha. O período da borracha foi um dos períodos mais importantes no desenvolvimento do estado do Amazonas. Bom, continuando o que eu falei para vocês, vamos falar aqui, Meet some Amazonian cuisine, tambaqui stew, ou seja, uma caldeirada de tambaqui. The tambaqui stew is a typical dish of the region, made with fish in thick slices, spices, eggs, olive oil and tucupi. Vocês podem observar que a palavra tambaqui, ela não tem uma tradução, assim como a palavra tucupi, ok? Porque são palavras que vêm dos indígenas, né? Ela é regional, então por isso que a gente não traduz para inglês. Então ele fala aí, que é um prato típico, né, da nossa region, a typical dish, é um prato típico da região. É feito com fish in thick slices, ou seja, ele é feito com pedaços grossos de peixe, thick. O que mais tem? Spices, que são as pimentas, eggs, ovos, olive oil, que é o azeite, e tucupi, né, que é o ingrediente aí muito bom para que nós possamos comer aí uma caldeirada. Ou, em inglês, tambaqui stew. Um outro prato ainda com tambaqui, só que agora é o tambaqui roast. Tambaqui roast, como vocês podem observar aí na imagem, é o tambaqui assado, ok? Tambaqui roast is the main species. Very tasty meat, rich in protein and minerals. The most noble of this fish are the ribs, that can be prepared grilled or roasted. Então ele fala aí, que é very tasty, é muito saboroso, tem uma carne saborosa e é rico em quê? Protein e minerals, proteína e minerais. A parte nobre, né, que as pessoas falam, são os ribs, que são as costelas. E a costela pode ser tanto assada quanto frita ou grelhada, ok?
Então aqui nós temos o tambaqui roast. Outro alimento aí que nós temos na nossa cozinha é o tapioca with tucumã. Vocês podem ver aí que a palavra tapioca também não é traduzida, assim como a palavra tucumã. Tapioca is the starch extracted from cassava, usually prepared in granulated form. It is the main ingredient of some typical Brazilian delicacies. In Manaus, it is traditionally consumed with a filling of tucumã, the fruit. The fruit, continuando, the fruit of an Amazonian palm with sticky and frivolous pulp, rich in vitamin A. Tucumã also has high energy value, as well as carbohydrates, lipids and proteins. Vou voltar aqui no texto rapidinho para vocês. Então, tapioca com tucumã, tapioca with tucumã, né? É um prato delicioso, né? Eu gosto também de adicionar aqui, ó, fried bananas, que é a banana frita. E também, obviously, eu gosto de adicionar também cheese, ok? Que é o queijo. Cheese, que é o queijo. Então, fica a tapioca caboquinha que nós chamamos, né? Então, a tapioca, ele fala aí, ó, que geralmente, ó, traditionally consumed, geralmente é consumida com tucumã. Aí, no próximo, ele vai falar sobre o que é o tucumã. Tucumã is a fruit of an Amazonian palm, é de uma palmeira amazônica, ok? E a carne dela, né, a polpa dela, é rica em quê? Vitamin A, vitamina A. E também nós temos aqui alguns valores energéticos, energy value. E ó, nós temos carbohydrates, que são os carboidratos, lipids, que são os lipídios, e protein, que são as proteínas. Okay? Então, o tucumã, ele é um alimento, pelo menos eu gosto muito, eu não sei se vocês gostam aí de tucumã, mas se tiver descascado, melhor ainda. Bom, falei para vocês aí sobre a culinária amazonense, né? O tambaqui, das duas formas, tanto o ensopado dele, né? E como o assado. Falamos aí sobre o tucumã e vamos agora para um próximo assunto, que são os regular verbs. Regular verbs. O que são regular verbs, teacher? São os verbos regulares. E esses verbos, eles fazem parte de um padrão de conjunção, especialmente no passado. Vocês vão já observar esse padrão. Eles também são aqueles que o passado geralmente é terminado por ed, ok? E nós temos aí como exemplo o verbo work. O verbo work no passado ele fica worked. Nós finalizamos com ed. Para vocês entenderem melhor esta mudança, vamos assistir a um vídeo. Veremos então agora a mudança dos verbos da forma original, ou seja, do infinitivo, para a forma do passado. Lembrando que esses verbos são verbos regulares. Então veremos agora o primeiro verbo, expect, transformado em expected. Próximo verbo, close. A mudança foi para closed. Verbo cook, transformado para cooked. E finalmente o verbo study, transformado para studied. Então, as palavras no final foram transformadas por quê? Porque esses são verbos regulares, então eles seguem cada um deles uma regra diferente. Beleza, vocês viram aí as mudanças, né, desses verbos. Vamos analisar mais um pouquinho aqui esses verbos. Olha só, a regra geral diz assim, nós acrescentamos ed a este verbo. Então, o verbo walk fica walked, só basta você acrescentar o ed. O verbo watch fica watched, ok? Regra geral, acréscimo de ed. Consoante mais y. Se nós temos consoante y, nós tiramos o y para acrescentar o ied, como vocês podem observar nesse exemplo aqui. Olha só esse próximo. Nós temos aí o verbo try, ele virou tried, ok? Vamos continuando.
Nós temos também os verbos que terminam em E. Se ele terminar em E, o que eu faço? Eu acrescento apenas o D. Não preciso acrescentar outro ED, como vocês podem ver no exemplo aqui ao lado. O verbo live fica lived. Live, lived. Ok? E o verbo like, ele vai ficar liked. Muito simples. Regra geral, os verbos terminam em D. ED, perdão. Ok? Se terminar em consoante Y, retiro o Y, acrescento o IED. Se o verbo termina em E, a gente acrescenta apenas o D. Vamos analisar outros verbos. Consoante, vogal, consoante. O verbo stop, ele termina em consoante, vogal, consoante. A gente sempre conta as 3 últimas. O que nós vamos fazer? Nós vamos duplicar a última. Por isso que aqui vocês podem observar que o stop, ele está com 2 P's, ok? Continuando. Nós temos agora aqui outros verbos para mostrar para vocês. Atenção! Vocês podem ver aí, ó, nós temos o verbo loved, danced, studied e played. Bom, começando com o verbo loved, ok? Eu vou colocar este verbo bem aqui. They loved reading books about Amazonas. Eles amavam. O verbo love termina em E. Então apenas o D é acrescentado. Depois do verbo dance, aqui eu posso colocar em 2 lugares. Pode ser tanto we danced, toadas, ou o I danced at Manaus Folk Festival. Todos os 2 estão corretos, porque eu posso dançar as toadas e posso dançar no festival. Eu vou colocar aqui neste espaço, ok? Esther. Esther studied. Olha só, o verbo study, ele termina em consoante Y. Eu tirei o Y para acrescentar o IED. Já o verbo play, ele termina em vogal Y. Então, se ele termina em vogal Y, eu boto só o ED. Aqui eu também posso falar, ó, we played toadas, ou I played at Manaus Folk Festival. Eu toquei, no sentido de tocar um instrumento. Ok? Vamos dar continuidade e ver mais alguns exemplos de regular verbs. Olha só, eu tenho aqui, ó, play soccer yesterday. Então, como que eu vou fazer o passado deste verbo aqui? Acabei de mostrar para vocês. Ele termina em vogal mais Y. Então, se ele termina em vogal Y, é normal. Played. Você basta colocar o ED. Ok? Então, eu falo I played soccer yesterday, por exemplo. Continuando. Nós temos aqui, ó, travel to Parintins. O verbo travel é o verbo viajar. No passado, pode ser de 2 formas. Eu posso falar traveled, com V-E-L-E-D, ou eu posso pegar e escrever desta forma aqui, ó. As 2 estão corretas, com 2 L's, ok? Com 2 L's e ED. Então, se você quiser falar eu viajei para Parintins, você fala I traveled to Parintins, ok? Bom, já que falei aqui agora sobre I traveled to Parintins, me remete aí ao Amazonas, ao festival folclórico, né? A cultura amazonense. E olha só onde eu estou aqui. Eu estou aqui no meio da floresta amazônica, mas é para falar de um outro assunto, ok? Vamos lá. Olha só essas 3 frases. They have either a gaping mouth on the stomach, Pirarucu, who was a fish at a sandbank, in the forest, Tupã and other gods. O que eu quero mostrar para vocês, na verdade, são estas coisas aqui, olha só. São as prepositions. Que prepositions são essas? In, at e on. Quando que eu uso essas prepositions of place? Estas preposições de lugares, ok? As prepositions é um assunto bem complicado, assim, às vezes. Existem as regras, e essas regras, às vezes, são
quebradas, mas é bem melhor nós aprendermos as regras e depois a gente se preocupa com as exceções. Para iniciarmos, vamos falar sobre a preposition on. A preposition on. On significa sobre, em lugar, nós vamos usar quando estiver em algum local, sobre algum local ou sobre alguma superfície. Nós usamos o on, que é acrescido o de, para falar no, na. Usamos quando o objeto está preso ou está tocando esta superfície. Olha aí nessa imagem, onde estão os livros? Eles estão sobre a prateleira. Então a frase fica, the books are on the shelf, ok? On the shelf. Não necessariamente vai estar nessa posição, porque se eu tenho um relógio de parede, e esse relógio de parede, ele está lá grudado na parede, eu vou falar on the wall. Eu também uso a preposition on, ok? Nós também utilizamos a preposition on para falar de street and floor, que são ruas e andar em um edifício. Olha aí a frase, ó. My coworking office is on the third floor. It's on Maple Street. Fica no terceiro andar e fica na rua Maple. Então, se você quiser falar o nome da rua, ok, ou o andar que você está, usa-se a preposition on. Um outro caso que utilizamos a preposition on é quando nós estivermos falando na esquina, ok? Que é the corner. The bank is on the corner. The bank is on the corner significa que o banco está na esquina. Public transport. Se você está no transporte público, ele está lá em movimento, né? Você fala, I am on the bus. Eu estou no ônibus. Também quando você quiser falar sobre direita ou esquerda. On the right, on the left. The restaurant is on the right. O restaurante é à direita. Falando em restaurante, vamos aprender vocabulários sobre lugares. Vamos lá. Places in town. Bank. Banco. Church. Igreja. Cinema. Cinema. Gas station. Posto de gasolina. Restaurant. Restaurante. E vamos agora falar sobre a preposition at. At significa em, no, na. Em geral, nós usamos com lugares específicos. Por exemplo, they are at the bus stop. Eles estão no ponto de ônibus. A preposition de place, a preposição de lugar at, também é utilizado nesses casos. Olha só. Companies, workplace, empresas, né, locais de trabalho. Aí eu tenho os exemplos, ó. My sister works at a supermarket. Ela trabalha no supermercado. Shops, lojas. Today there is a good sale at the clothes store. Tem uma promoção na loja de roupas. School, college, university. Escola, faculdade, universidade. Nós utilizamos também o at. As crianças estão na escola. Olha aqui, ó. At school, ok? Vamos aprender mais palavras sobre cidades. Places in town. Hospital. Hospital. Library. Biblioteca. Post office. Correios. School. Escola. Supermarket. Supermercado. E olha só onde é que eu estou. I am at the bus stop. Eu estou no ponto de ônibus, como eu mostrei para vocês. Vamos falar sobre a preposition in? A preposition in significa dentro, no e na. Em geral, usamos com locais delimitados e fronteiras. The people are in the bus. Nesse caso, o ônibus está parado, ele não está em movimento. Lembra da regra? On the bus, in the bus. Pois é, on the bus é mais geral, in the bus é mais específico. Continuando, olha só. Class, se você está na sala de aula, você fala, there is a surprise quiz in the math class. É na aula de matemática.
Specific location, um local específico. My glasses are in the locker room. Os meus óculos, eles estão no vestiário. Países, cidades, bairros também utilizamos. My brother lives in Altazes. Ele mora em Altazes. I live in Manaus. Eu moro em Manaus. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Vamos recapitular aqui, olha só. Hoje falamos sobre Simple Past, que é a finalização de, ed ou ied. A regra geral é ed. Se terminar em e, somente o d. IED é para os que terminam em consoante Y. Se terminar em consoante, vogal consoante, a gente duplica a última. Falamos também sobre prepositions of place, in, at e on. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje, ok? E a gente se vê numa próxima oportunidade.